Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus, 2 Reis, capítulo de número 2. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, versículo de número 19 até o versículo de número 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 19 até o versículo de número 22. Diz assim a palavra do nosso Deus: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Amém, aleluia. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre quando as fontes de vida estão gerando morte. Quando eu leio esse texto, meus irmãos, me vem à memória dois rios, o rio Tietê e o rio Tamanduateí, um em São Paulo e outro no ABC Paulista. Pelo fato de ter vivido lá por alguns anos e ter experienciado visualmente e olfativamente o impacto desses rios. O que a gente sabe sobre eles é que aquilo que deveria ser fonte de vida tem sido, na verdade, fonte de morte e de esterilidade. Todo mundo que passar pela Marginal Tietê ou pela Avenida do Estado vai perceber, olhando para aqueles rios ou sentindo o cheiro que vem daqueles rios. É tão curioso que o sucessor de Elias, o profeta Eliseu, foi procurado pelos homens de Jericó e informado por eles que a água daquele lugar era má e, portanto, dali apenas brotava morte e esterilidade. É curioso também porque na Escritura a água é fonte de vida, é fonte de vida, é fonte de alegria, é fonte de bênção. A água na Escritura tem um sentido de fertilidade. O Salmo 1 nos lembra que o bem-aventurado é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido ou prosperará. A Escritura vai nos mostrar também que Jesus, no encontro com a samaritana, diz para ela: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você que pediria a mim, e eu te daria da água da vida. E a gente lembra, sobretudo, da passagem de João, que diz que quem crê no Senhor Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Então a água é algo que toma essa configuração na Escritura, de vida, de fertilidade, de bênção. Contudo, muitas vezes é exatamente o contrário que está acontecendo conosco. As nossas fontes que deveriam gerar vida estão gerando morte. Quando nós olhamos para as nossas relações interpessoais, por exemplo, é isso que a gente vê. A relação entre marido e mulher deveria ser fonte de vida. A relação entre pais e filhos deveria ser fonte de vida. De pastores e presbíteros, de presbíteros e diáconos. A relação de pastores e ovelhas, de líderes e liderados. A geração mais experiente com a geração mais nova. Deveria tudo isso ser fonte de vida, e por tantas e tantas vezes vemos que isso se torna cenário de morte e esterilidade. Na família, de maneira geral, o que a gente vê, aquilo que deveria ser um ambiente de vida, acaba se degenerando num cenário de esterilidade e morte. O marido e a mulher deveriam ter uma relação de respeito, de cuidado, de amizade e de amor. E muitas vezes essa relação se degenera em brigas que acabam nas barras dos tribunais e acabam em divórcios litigiosos.
tristes e dolorosos em que os filhos ficam no meio de uma guerra entre o pai e a mãe. A relação entre pais e filhos deveria ser de cuidado, de amor, de respeito, de reverência, de exemplo. E o que nós temos visto ultimamente é pais que assassinam os filhos e filhos que assassinam os seus pais. Então, quando nós olhamos para a relação congregacional, comunitária, a relação entre pastor, presbítero, diácono, pastor e ovelhas, líderes e liderados, a mesma coisa. Deus projetou para que isso fosse bênção, para que houvesse a mutualidade, o cuidado, o amor e o crescimento mútuo a partir dessa relação saudável. E o que nós vemos são divisões, disputas de poder, são coisas que entristecem o Espírito Santo e que acabam tornando aquilo que deveria ser fonte de vida, fonte de morte e de esterilidade. E enfim, tudo isso a gente sabe, é por causa do pecado que habita em nós, que habita o nosso próximo e que faz parte do mundo onde nós habitamos como um cenário caído, atingido pela queda. A grande questão é o que fazer quando as fontes de vida estão gerando morte. Essa é a pergunta. E nós queremos, a partir desse texto, apontar aqui 3 atitudes indispensáveis quando nós temos que lidar com fontes de vida que estão gerando morte. Em primeiro lugar, a gente aprende que a gente precisa assumir a verdade sobre a nossa realidade. O versículo 19 diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. A gente precisa, à semelhança dos homens de Jericó, assumir a verdade sobre a nossa realidade. Não podemos negar a realidade, não podemos espiritualizar a realidade, demonizar a realidade. Precisamos admitir a verdade sobre a nossa realidade, tanto na perspectiva positiva, quanto na perspectiva negativa. E quando nós olhamos para isso, eles reconhecem aquilo que é bom. Eles têm terra, eles têm cidade, eles têm água, e isso precisa acontecer conosco. Nós precisamos reconhecer as bênçãos de Deus, os milagres, os livramentos, as provisões, as maneiras extraordinárias que Deus atua na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade de fé. Nós temos que reconhecer as coisas boas, e isso é um sinal extraordinário. O reverendo Nilson costuma dizer que é muito bom ser abençoado, mas talvez tão importante quanto ser abençoado é reconhecer que é abençoado. Porque tantos e tantos recebem as bênçãos de Deus e não as reconhecem. Não as reconhecem. Então, é importante a gente ver isso nestes indivíduos, mas também, eles admitem tudo que é ruim e doente na realidade deles. Eles admitem que tem uma terra, que tem uma cidade, mas que a água é ruim e que a terra é estéril. E aqui, amados, é uma coisa importante para nós. Se nós estamos doentes, vamos admitir, estamos doentes. Não há lugar para confissão positiva, mas apenas, então, somente admitindo a realidade. A palavra de Deus, na boca do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 1, verso 8, ele diz: nada nós podemos contra a verdade, senão em favor dela. 2 Coríntios 13, 8, desculpe, 2 Coríntios 13, 8, nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Quando nós examinamos a Escritura, Deus é o Deus da verdade. Ele pôs a descoberta as virtudes dos seus servos, a coragem, a fé, a ousadia, a generosidade, o amor, mas também deixou as claras os pecados, as mazelas, as fraquezas, as debilidades, as vulnerabilidades dos servos do Senhor, para ficar claro que grande não é o servo do Senhor, grande é o Senhor do servo, para que a gente pudesse entender isso e não caíssemos na esparrela de negar a realidade, espiritualizar essa realidade ou demonizar essa realidade. Então, se você está com medo, diga: eu estou com medo, porque é isso que a gente encontra muitas vezes nos Salmos. Se você está angustiado, diga: eu estou angustiado, como Davi disse muitas vezes. Se você está triste, diga que está triste. Se está sem dinheiro, diga que está sem dinheiro. Se está em pecado, diga que está em pecado.
E assim você poderá ser tratado, restaurado pela graça de Deus, em arrependimento e fé. Nós lemos no início do nosso culto: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Nós precisamos admitir a verdade sobre a nossa realidade. Observe que coisa surpreendente: só quando nós admitimos a nossa realidade, admitindo essa realidade, é que haverá para nós restauração, transformação, cura, salvação na dimensão horizontal. É quando houver admissão da realidade que nos cerca. E a gente precisa vencer a tendência da síndrome de avestruz. O avestruz é um animal, uma ave alta, forte, veloz. Ela é imponente pela sua altura, ela é capaz de carregar um homem sobre si. E ela é mais veloz que um cavalo. Mas quando vê um perigo, enfia a cabeça num buraco para não ver, para não lidar com o perigo, como se assim ele sumisse, ele desaparecesse. Então, a palavra do Senhor para nós, nesta hora, é: admita a sua realidade, assuma a verdade sobre a sua realidade. Porque só assim haverá um caminho, pela graça de Deus, de cura, de restauração, de transformação, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, como aconteceu no episódio que acabamos de ler com os homens de Jericó. Uma segunda atitude muito importante de observarmos, além de assumir a verdade sobre a nossa realidade, é fazer o que for necessário para mudar esta realidade. Eles não só admitiram a realidade, mas fizeram o que era possível e necessário e lhes estava ao alcance para mudar aquela realidade. Então a gente observa isso no versículo de número 20, o 19 e 20. Eles falam com Eliseu. Verso 19, a parte A diz: os homens da cidade disseram a Eliseu. E o verso 20, eles recebem uma orientação do profeta Eliseu. E assim, eles recebem esta direção: trazei-me um prato novo, ponde nele sal. E lhe trouxeram. A gente observa muitas vezes que nesta direção nós precisamos recorrer à pessoa certa e fazer a coisa certa. Esse é o desafio. Há muitas pessoas que buscam a pessoa errada, e há muitos outros que não querem buscar a pessoa certa, mas eles buscaram a pessoa certa e procuraram fazer aquilo que foi indicado, aquilo que foi determinado. Eles procuraram a pessoa certa, eles procuraram Eliseu, pois o problema deles, apesar de ser com a água, não era um problema hídrico, era um problema espiritual. Toda vez que o povo de Deus quebrava a aliança com o Senhor, havia consequências. A gente lembra do tempo do profeta Elias, por causa do pecado implantado ou insuflado por Jezabel no povo de Israel, houve seca de 3 anos e meio. Por quê? Porque eles quebraram a aliança com o Senhor, e toda vez que isso acontecia, haveria consequências. E aqui também, isso é fruto de terem quebrado a aliança com Deus, e por isso foi atingido o manancial das águas, assim como seca e muitas vezes outras decorrências de não cumprirem a lei do Senhor. Então o problema deles não era simplesmente hídrico, era espiritual. Então não adiantava ir ao rei, tinha que ir ao profeta, e foi o que fizeram. Eles procuraram a pessoa certa. No caso deles, aqui as consequências era exatamente de terem quebrado a aliança do Senhor. Eles procuraram a pessoa certa. Eliseu sabia o que fazer, sabia como fazer, sabia por que fazer e sabia onde fazer. Ele era a pessoa certa. E aí, amados, a gente observa que quando o seu carro quebra, você não vai no dentista. Quando você está com um problema no dente, você não vai no mecânico. Quando você está com problemas nas suas vistas, você não vai no advogado. Quando você tem uma causa na justiça, você não vai procurar o pastor, assim que você procure também para orar, mas você procura um advogado. Ou seja, nós procuramos as pessoas certas. E é isso que nós temos que fazer. Talvez você está aqui e você tem que procurar um médico. É isso que você precisa fazer. Talvez você está aqui e você tem que procurar um psicólogo ou um terapeuta.
Outra pessoa talvez tenha que procurar um delegado mesmo, não adianta. Talvez você tenha que procurar um advogado, talvez tenha que procurar a sua esposa e acertar as querelas entre vocês. Talvez você tenha que procurar o filho, talvez tenha que procurar o pastor mesmo. O negócio não é advogado, não é médico, é o pastor. Você precisa de um aconselhamento, você precisa buscar uma orientação da parte de Deus através do seu servo. Quem é que você precisa buscar? Qual é a pessoa certa que você precisa buscar? E não só buscar a pessoa certa, mas fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa. Nós, como pastores, temos às vezes essa experiência. A pessoa te procura, pede um conselho e ela faz exatamente o contrário. Ela buscou a pessoa certa, mas fez a coisa errada. Porque na verdade ela não queria um conselho, ela queria uma homologação, ela queria uma validação do que ela já tinha decidido que ia fazer. É trágico, mas é verdadeiro. Eles recorreram à pessoa certa e fizeram a coisa certa. Fizeram o que o Eliseu indicou como direção. Eliseu lhes pediu que trouxessem um prato novo com sal nele. Espera aí, mas por que prato? Não pode ser uma gamela? Espera aí, mas por que novo? Não pode ser um usado que eu tenho lá em casa? Espera aí, mas por que sal? Não pode ser azeite? Não discutiram, não entraram em lucubrações, simplesmente trouxeram o que tinha que ser trago. Simplesmente isso, trouxeram o prato novo com sal. E é interessante isso, eles não ficaram questionando, simplesmente trouxeram o que tinha que ser trazido ou trago. Não basta ir ao médico, advogado, delegado, psicólogo, pastor. É necessário que se faça o que precisa ser feito. Você vai ao médico, recebe um diagnóstico, você compra o remédio, mas você não toma o remédio. Brinquei com o reverendo Jean ontem, e o nosso churrasco, ele falou, fui ao médico e eu estou suspenso de tudo, não estou podendo nada. Ele foi ao médico, teve um diagnóstico, e está seguindo a orientação do médico. Quantas vezes nós entramos no culto, na casa de Deus, ouvimos a palavra de Deus, o Senhor falou conosco, foi inconfundível, não dá para você jogar para o outro, como a gente às vezes tem o costume, pena que o fulano hoje não estava aqui, foi para você a palavra, e você sai e não faz o que deveria ser feito. Então, é surpreendente Jesus confrontando os escribas e fariseus em João capítulo 5, verso 38, 39 e 40, ele diz, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, está certíssimo. São elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para terem vida. Não adianta nada. Temos que ter muito mais que intenção, temos que ter decisão. O que é decisão? É resolução mais ação. Isso é decisão. Eu resolvo e eu ponho aquilo em andamento. Aquilo vira ação. Nós precisamos assumir a realidade, a verdade sobre a nossa realidade. E precisamos fazer o que é necessário para mudar a nossa realidade. Você tem feito o que é necessário para mudar a sua realidade? Aquilo que é possível, que está ao seu alcance? Que está claro pela palavra, pela lógica à sua volta, pelos conselhos, pelas pessoas que estão mostrando a você? Nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito. E por fim, em terceiro lugar, além daquilo que já dissemos, a gente precisa contar com a graça de Deus para transformar a nossa realidade. Às vezes a gente assume a verdade sobre a nossa realidade. A gente faz tudo o que é necessário que seja feito para mudar a realidade. Mas se não tiver a graça de Deus, se não tiver a intervenção do Senhor, a sua misericórdia, o poder do seu Espírito Santo, as coisas não mudam. E o texto diz, a partir do versículo de número 21, observem comigo, 21, o texto diz, então saiu ele ao manancial das águas, deitou água nele e disse, assim, a partir de agora, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. E o verso 22 diz, ficaram pois saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito.
A gente precisa confiar na palavra de Deus e no Deus da palavra. A graça de Deus se manifesta para nós por meio da palavra do nosso Deus e por meio do Deus da palavra. Então observa o que acontece aqui. Eles confiam na palavra de Deus. Eliseu chega lá e diz: assim diz o Senhor. Ele não diz no seu nome, não diz no seu poder, não diz na sua influência. Ele diz no nome do Senhor. Então eles confiam na palavra do Senhor. E a gente vai lembrar do Evangelho. Pedro, com a decepção da pesca frustrada durante a noite toda, Lucas capítulo 5, quando ele ouve a palavra de Jesus, ele diz: olha, nós fizemos tudo o que tinha que ser feito, nós usamos o melhor horário, a melhor estratégia, as melhores ferramentas, mas não deu certo. Mas sob a tua palavra nós lançaremos a rede, sob a tua palavra. Lembramos de Lucas 7:7, o centurião romano, cuidadoso com seu servo que estava à beira da morte. Jesus está se dirigindo aí até a sua casa. Ele diz: não precisa vir, basta uma palavra tua e o meu servo será curado. E lembramos de Isaías 55, 10 e 11, quando o Senhor envia a sua palavra, a palavra que sai da boca do Senhor cumpre o propósito para o qual ela foi enviada, e não volta vazia, ela cumpre o propósito. Então nós temos que confiar na palavra do Senhor. É na palavra do Senhor. Contar com a graça de Deus para transformar a realidade é confiar na palavra de Deus. Como confiou Pedro, como confiou o centurião, como declarou e testemunhou o profeta Isaías. E como eu e você somos testemunha disso na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada de fé. Nós mesmos somos testemunhas vivas de que quando obedecemos à palavra do Senhor, temos testemunhos extraordinários para contar. E mais, a gente precisa confiar na palavra de Deus e confiar no Deus da palavra. No Deus da palavra. Não é uma mágica, não é um abracadabra, não é confissão positiva. Não, há um Deus que envia essa palavra. E o texto vai nos mostrar que as águas ficaram saudáveis até o dia que, até hoje, né, pela palavra de Eliseu. Aí você pensa, mas foi Eliseu que falou? Não. O milagre não acontece por causa do prato. O milagre não acontece por causa do sal. O milagre não acontece por causa de Eliseu. O milagre acontece por causa do Deus da palavra. O milagre acontece por causa do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que na sua misericórdia e graça, às vezes Ele se digna em usar homens como eu e você, vasos de barro, pecadores, limitados, falíveis, vulneráveis, por causa da sua maravilhosa graça. Porque não tem a ver conosco, tem a ver com o Deus da palavra. Então, amados, que coisa surpreendente. Isso acontece não é por causa de prato, não é por causa de sal, não é por causa de Eliseu, é por causa de Deus, de Deus, de Deus. Deus purificou as águas por meio de Eliseu. Deus abriu o mar vermelho por meio de Moisés. Deus ressuscitou o filho da viúva. Deus fez descer fogo do céu. Deus fez chover depois de 3 anos e meio por meio de Elias. Mas quem fez? Foi Deus. Foi Deus. Talvez Deus já operou milagres no nosso meio, na nossa família, na nossa casa, na nossa comunidade de fé, usando homens e mulheres como eu e você, presbíteros, pastores, irmãos e irmãs de oração, mas foi Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, usando a vida dele. Então, queridos, permita, Deus, em nome de Jesus, que nós assumamos aquilo que é verdade sobre a nossa realidade, que nós façamos o que for necessário para mudar essa realidade, mas que nós contemos com a graça de Deus para transformar essa realidade em nome de Jesus. Confiando na palavra de Deus e no Deus da palavra. Para fechar esse ponto, eu quero lembrar vocês, nós estamos aproximando do Natal. Você sabe que José era um homem íntegro, temente a Deus. Quando soube que Maria estava grávida, ele resolveu deixá-la secretamente. Não quis expô-la publicamente, porque aquilo traria juízo para ela. Resolveu fazer um divórcio secretamente, como se a culpa fosse dele,
para que ela não sofresse as penalidades da lei. E ele foi convencido por quem? O Senhor, durante a noite, num sonho, fala para ele: José, recebe Maria como tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Aquela realidade foi mudada, não por qualquer argumento de homem, mas por causa da graça de Deus. Nós contamos com a graça de Deus. Eu espero que você também, em nome de Jesus. Eu quero concluir com algumas perguntas. Qual é a fonte de vida aí que está gerando morte? Você reconhece ela? Você assume que ela está gerando morte? Ou você nega? Você espiritualiza? Você demoniza? É casamento? É filhos? É igreja? É seu trabalho? Como é que você está lidando com isso? Você tem procurado a pessoa certa? Ou está indo na pessoa errada? Ou não está fazendo questão de ir à pessoa certa, ainda que você saiba quem é a pessoa certa? Você está fazendo a coisa certa? Aquilo que tem que ser feito? Se você já está assumindo a realidade, está fazendo o certo, está procurando a pessoa certa, então descanse o teu coração e conte com a graça de Deus. Conte com a graça. Que aquilo que nós não podemos fazer está nas mãos do Senhor, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, para a glória do seu nome, Ele haverá de fazer, se assim for do seu agrado. Eu quero citar o trecho de uma canção, não vou cantar como o nosso maravilhoso cantor do período da manhã. O trecho de uma canção que eu gosto muito, que diz assim: tua presença em mim é tudo que eu mais preciso. Tu és o bálsamo suave a me curar. Vou te buscar, Senhor, enquanto eu existir, porque todas as minhas fontes, Senhor, estão em ti. Todas as minhas fontes, Senhor, estão em ti. E a gente lembra de João 10:10. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância.